Olá, muito boa tarde. Eu sou Jonatas Costa, falando a partir de agora ao vivo, direto da redação do Correio do Povo, com as principais informações sobre esta quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. Hoje nós vamos falar bastante sobre retomar aquele assunto que já tem, nós estamos falando há um bom tempo, sobre a greve dos caminhoneiros. Isso porque tem aí um impasse na justiça e a ameaça dos caminhoneiros de voltar a parar os carros, os caminhões nas estradas do país. Tem também números sobre a gripe H1N1, a gripe A aqui no estado. Tem informações sobre um acidente aqui em Porto Alegre, na Zenha, uma mulher caiu do 4º andar de um prédio. Temos as imagens do resgate, também tem uma imagem flagrante de um resgate de um bebê indígena que foi retirado de uma cova com vida, isso numa área indígena no Mato Grosso. Enfim, bastante informação para te falar a partir de agora, e eu vou começar esse direto da redação, primeiro agradecendo a audiência de vocês, pedindo que vocês compartilhem informações com a gente, comente, fale de onde você está nos assistindo, e se tem informações sobre a sua região, pode mandar para a gente, que a gente vai sempre vendo os comentários e tocando pautas aqui pro direto da redação também. Mas eu começo esse programa de hoje falando sobre essa decisão da Justiça do Rio Grande do Norte. A 8ª vara, você vê as imagens aí da mobilização dos caminhoneiros na semana passada, imagens que ainda estão bastante claras na nossa memória. Isso porque a mobilização dos caminhoneiros, você lembra bem, paralisou o país, afetou o abastecimento, uma das mais severas crises que nós tivemos de abastecimento no país. E tem novos desdobramentos. A 8ª Vara de Justiça Federal do Rio Grande do Norte suspendeu hoje a medida provisória do governo federal que estabeleceu uma tabela de preços para os serviços de frete. Você lembra bem, essa tabela de preços, ela era um dos itens essenciais da negociação entre governo federal e os caminhoneiros. Portanto, essa tabela de preços foi suspensa pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, mas atenção, foi suspensa apenas para 2 empresas do estado lá do Rio Grande do Norte. Essas empresas são transportadoras do setor salineiro, mas essa decisão ela acaba tirando jurisprudência e por isso há um temor aí do governo federal de que novas empresas recorram a este recurso, suspendam a tabela de preços do frete, anunciada semana passada pelo governo federal. E este é um tema bastante delicado, isso porque desde a semana passada, já os caminhoneiros, alguns setores, já haviam se manifestado porque o governo federal divulgou a tabela de preços com alguns valores considerados equivocados. Isso já gerou um burburinho no setor. Agora, a informação de hoje é que a Justiça do Rio Grande do Norte concedeu essa liminar e suspendeu a tabela de preços. Foi o juiz, eu tenho o nome dele aqui, foi a decisão do juiz juiz Orlan Donato Rocha. Segundo ele, a tabela de preços fere o princípio constitucional da ordem econômica, que é a livre iniciativa e a concorrência. Com isso, abre-se essa discussão sobre se a tabela de preços fixa de frete dos caminhoneiros poderá ser ou não implementada no país. E com isso, nós temos desdobramentos. Eu vou aqui já avançar, trazer para vocês alguns dos... Aqui. O Luiz Schmidt, por exemplo, que era do Comando Nacional dos Transportes, da CNT. A CNT que foi uma das entidades que organizou as manifestações dos caminhoneiros lá em 2015. Ele já se manifestou, falou que se essa tabela cair, vai ter uma greve pior que a última. E aí não vai ter negociação, pois eles vão querer provar para o mundo que são fortes. Vai ser uma grande revolta. Eles, no caso, fazendo referência aos próprios caminhoneiros. Isso quem falou foi o Luiz Schmidt, da CNT, que organizou as greves lá em 2015. Mas o José Fonseca Lopes, da ABICAM, que foi uma das entidades que organizou as mobilizações neste ano, da semana passada, ele também se manifestou sobre isso ainda ontem, antes dessa decisão judicial. Ele já tinha falado que, abre aspas, não vejo coisa muito boa vindo pela frente, mas vamos lutar para encontrar um meio termo para ambas as partes. A ABICAM, que já tinha se manifestado no final da noite de ontem, no final da tarde de ontem, que não tinha pretensões de retomar uma mobilização. Agora, mas que precisava encontrar um meio termo entre o governo federal
as transportadoras, principalmente o setor do agronegócio, e os caminhoneiros autônomos, que exigem a tabela de preços mínima de frete. Com essa decisão anunciada hoje pela Justiça do Rio Grande do Norte, nós temos aí um impasse que pode sim evoluir para uma nova mobilização dos caminhoneiros. Se essa tabela acabar não vigorando, se a Justiça conseguir barrar a implementação da tabela, ou se o governo federal, que já havia anunciado ontem, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, já tinha se manifestado ontem, falando que o governo admitia rever os preços implementados nessa tabela divulgada pelo governo federal na semana passada. Enfim, um impasse ocorrendo aí. Caso isso avance, nós temos aí pela frente uma situação bastante temerária de que possam ocorrer novas manifestações no país em decorrência desse item que foi considerado essencial ali na negociação entre governo e caminhoneiros. Claro que a gente continua acompanhando tudo por aqui, vai trazer as informações para vocês. No site do Correio do Povo tem mais desdobramentos sobre o caso e tão logo tem informações sobre essa situação, nós trazemos para vocês. É bom lembrar também, cuidar em grupo de WhatsApp, desde a semana passada já tinham boatos de uma iminente greve dos caminhoneiros que eles estariam tomando Brasília. Na verdade, nada disso está acontecendo, mas tem sim um impasse, que é esse que nós estamos trazendo aqui, nós estamos cobrindo e vamos dar os detalhes para vocês na medida que as informações vão se confirmando. Ainda sobre a questão dos transportes, dos caminhoneiros, nós temos a fiscalização nos postos de combustíveis. Isso porque o governo federal informou que 2.000 postos, eu tenho aqui os números, foram 2.239, volta por favor o GC. 2.000 postos foram autuados no país. 2.239 unidades foram fiscalizadas e 2.035 foram autuadas, isso porque não repassaram o valor do desconto no diesel implementado pelo governo federal. A gente sabe que vai ser muito difícil o governo federal conseguir fiscalizar essa diminuição dos preços, isso porque, se a gente for lembrar, durante a greve, no pico da greve, das manifestações, o governo chegou até a usar as Forças Armadas como um mote de encerrar a mobilização, e o que se viu naquelas semanas foi um aumento expressivo da adesão dos caminhoneiros. A gente sabe que, apesar do governo federal ter emitido a autorização para que as Forças Armadas, inclusive, pudessem transportar os caminhões que estavam parados nas margens das rodovias federais naquela semana, o que se viu na prática é que quase não foi usado esse recurso. Então, assim, é muito difícil a gente pensar aí que o governo consiga implementar uma fiscalização efetiva e que esse desconto realmente chegue na bomba. O governo anunciou esses números, 2.329 unidades fiscalizadas, 2.035 autuadas. Mas isso é bom a gente perceber o seguinte: a autuação não é multa. Nenhuma dessas 2.039 unidades, esses postos de combustíveis que não repassaram o desconto para os motoristas, nenhum deles foi multado. É preciso abrir um processo administrativo e aí sim se verificar se vai ser multado ou não. Então, o processo de fiscalização desses preços é lento e demora para chegar no motorista, a gente sabe muito bem, né? Ainda mais para quem, motorista comum que usa gasolina, então nem se fala. A gasolina está aí por R$5, no interior do estado até já passou dessa casa. Inclusive, se você está nos acompanhando aqui, sabe o preço da gasolina na sua região, tem valor acima de R$5 aí, manda para a gente poder fazer esse mapeamento, como está a situação no interior do estado. Bom, vamos avançar aqui e falar um pouco sobre, mudar um pouco o nosso tema, falar sobre a gripe A no Rio Grande do Sul. A gente sabe que faltam ainda 14 dias para o frio, para o inverno chegar oficialmente, mas a onda de frio que já chegou nessa semana derrubou as temperaturas, um frio congelante nas ruas. Eu, particularmente, gosto de frio, mas sei que realmente não é a melhor estação para quem tem necessidades, né, de idosos, crianças, moradores de rua, enfim, uma série de transtornos causados pelo frio. A gente sabe disso, e uma dessas causas do frio, um dos problemas do frio, é a gripe A. Nós temos os números da gripe A aqui no estado, divulgados pela Secretaria de Saúde. Nós tínhamos uma suspeita de que em Sapucaia do Sul tivesse confirmado o primeiro caso de gripe A no município. Nossa informação agora, pela repórter na região do Correio do Povo, a Fernanda Bassoa, chegou a informação de que foi, na verdade, não era gripe A, era bronquiolite, a criança que era suspeita com gripe A no município, mas nós temos outras 20 cidades no estado que têm casos de gripe A confirmado.
O maior número de casos confirmados é aqui na capital, é em Porto Alegre. São 15 casos já confirmados de gripe A. Esses são os números do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado. Nós temos também outros 6 casos em Canoas, a segunda cidade com o maior número de casos confirmados. Depois nós temos Caxias do Sul e Lajeado, cada uma com 3 casos. Depois temos São Gabriel com 2 casos. E aí os municípios de Água Santa, Alvorada, Cachoeirinha, Capão da Canoa, Cruz Alta, Eldorado do Sul, Esteio, Feliz, Monte Alegre dos Campos, Nova Brécia, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, Torres e Viamão, cada um desses municípios com um caso já confirmado de gripe A em suas cidades. E lembrando que no Rio Grande do Sul nós também já temos casos confirmados de óbito. É um óbito até o momento, registrado na cidade de Lajeado. Então é bom ficar atento. O frio, a gente sabe, tem o seu lado bom, mas também tem muito lado ruim. E um deles são as doenças causadas pelo inverno e as complicações causadas por causa disso. Nós continuamos acompanhando. No site do Correio do Povo também tem mais informações sobre a situação da gripe A no estado. Por falar em saúde, o pessoal de Esteio pode comemorar, porque nós temos lá no município as obras da UBS Jardim Planalto, que fica em Esteio. Você vê as imagens aí da obra que, segundo a prefeitura do município, em 3 meses a conclusão das obras, as obras devem ser entregues. Isso foi um investimento da própria prefeitura no valor de R$123 mil, e o objetivo lá é construir mais um consultório, uma cozinha na unidade e ampliar a área dos agentes de saúde e também reformar toda a parte elétrica. O prédio que está sendo reformado, ele já tem 20 anos de uso e não estava mais comportando o número elevado de atendimentos que são realizados ali naquela unidade. Ainda mesmo com as obras em andamento, o atendimento está sendo mantido normalmente lá na UBS Jardim Planalto, em Esteio. Obra em UBS é sempre bom, né? A área de saúde, segurança e educação são 3 pilares importantes e investimentos nessas áreas sempre são oportunos. Vamos falar agora, inclusive falando nisso, a gente falou de UBS. Ontem, para quem assistiu direto da redação, sabe que nós falamos sobre a delegacia de São Leopoldo, a DPPA do município, que ia ter o atendimento de plantão suspenso por falta de delegado. Na verdade, o delegado de São Leopoldo era o mesmo de Novo Hamburgo. Se revezava, então decidiu-se que ele não mais atuaria nos plantões em São Leopoldo, o que na prática fecharia a DPPA à noite e nos finais de semana. A gente repercutiu essa notícia ontem aqui no Direto da Redação e ontem à noite já teve uma reunião entre a prefeita de Novo Hamburgo, a Fátima Daut, e o chefe da Polícia Civil, o Emerson. Eles fizeram uma reunião ontem à noite e conseguiram remanejar um delegado que ia ser levado para Portão. Ele vai acabar assumindo a DPPA nos horários de plantões em São Leopoldo. Isso faz com que a delegacia passe a funcionar à noite, nos horários de plantão, e também no final de semana. A delegacia, por que a Novo Hamburgo também estava envolvida nessas negociações? Isso porque a delegacia de Novo Hamburgo está super lotada, porque atende não só os casos de Novo Hamburgo, como de São Leopoldo e outras 13 cidades ali da região. Esse caso de superlotações de DPPAs e polícias, e, enfim, a gente tem acompanhado delegacias, a gente tem acompanhado isso desde o ano passado, e não é diferente ali no Vale dos Sinos, continuam esses problemas de superlotação. Vamos voltar aqui para Porto Alegre agora, isso porque nós tivemos um acidente agora, por volta das 13 horas, no início da tarde, na região da Azenha, ali no bairro Azenha. Essas imagens são do resgate. Uma mulher caiu do 4º andar de um prédio enquanto limpava as janelas. Segundo a Brigada Militar, ela se feriu, foi levada para o hospital de pronto-socorro, não foi informada aí os dados da vítima, nem a situação de saúde dela quando chegou no HPS, mas ela caiu de uma altura de 12 metros de altura e foi levada ali para o hospital de pronto-socorro. Fica o alerta, então, para as pessoas. Nesse caso, ela caiu do 4º andar no momento que tentava limpar a janela da parte de fora e acabou caindo. Então, fica o alerta, o cuidado para, na hora dessas limpezas, ter equipamentos de segurança, né? E nós vamos mostrar agora uma imagem muito forte.
Na verdade, a história aconteceu ontem, né? Esse vídeo começou a se divulgar ontem à noite, e apesar de ser de ontem, a gente retomou esse assunto hoje, porque as imagens realmente são bastante fortes. É de um caso de um bebê que foi enterrado vivo em Mato Grosso do Sul. Nós temos, aliás, não é Mato Grosso do Sul, foi em Mato Grosso. Era uma área indígena. A criança ela foi encontrada após ter batido a cabeça. A mãe indígena teve a criança em casa. O parto foi feito pela bisavó. E no momento do parto, segundo a mãe da criança, a criança bateu a cabeça. E como não chorou no momento do corte do cordão umbilical, eles então fizeram a suposição de que a criança tinha morrido no parto e resolveram enterrá-la no pátio de casa. A polícia dessa a área chamada de Canarana, a polícia foi acionada por uma denúncia anônima. Eles foram até o local com a intenção de retirar o corpo da criança para levar para o IML, né? Para que pudesse fazer ali o registro da morte da criança. Qual foi a surpresa da polícia quando chegou no local para retirar a criança da cova? É que, apesar do parto ocorreu por volta do meio-dia e a polícia ter chegado lá apenas às 22 horas da noite, a criança ainda estava viva. Foi uma surpresa para a equipe de resgate ali encontrar o bebê com vida dentro dessa cova. Eles retiraram a criança, encaminharam para o hospital. Depois ela foi levada para o Hospital Regional de Água Boa, que fica a cerca de mais de 700 quilômetros de Cuiabá. E, segundo os exames da equipe de atendimento, lá a criança realmente tem um afundamento no crânio e fraturas na cabeça, mas até as últimas informações que nós temos, a criança passa bem, está internada e, por óbvio, a polícia investiga melhor essa história, já chamou para depor a mãe da criança e a avó também, para tentar entender se realmente o caso trata-se de um caso de um engano, enfim, ou um crime que talvez possa ter desdobramentos maiores, né? Enfim, a polícia investiga o caso. A edição impressa já do Correio do Povo de hoje trouxe mais informações sobre esse caso. Se você quiser, pode acessar o site do Correio. Tem lá mais informações sobre essa história. Realmente, a gente olha as imagens da criança sendo retirada daquele local, né, da cova, e se surpreende em ela ter sobrevivido tanto tempo enterrada dentro daquele buraco. Bueno, vamos voltar aqui para o Rio Grande do Sul, falar um pouco sobre a situação lá em Santa Maria, isso porque nós temos acompanhado a situação, o prédio, o memorial das vítimas, em homenagem às vítimas da Boate Kiss. O projeto já foi escolhido e hoje as duas arquitetas que vão trabalhar no projeto visitaram o prédio da boate. Elas são responsáveis pela parte de jardinagem do prédio, desse memorial. E elas foram visitaram Santa Maria, visitaram o prédio da Boate Kiss, entraram lá, e quem conversou com elas lá em Santa Maria foi o nosso repórter Renato Oliveira. Elas falam, deixa eu pegar o nome dela aqui, a arquiteta Mariana Siqueira. Vamos ver as impressões dela dentro desse prédio da Boate Kiss. A primeira experiência que a gente tem ao entrar, acho que é da escuridão, né, que reina naquele espaço, e, claro, a gente mal pode imaginar tudo que houve ali naquela noite. A gente só pode ter pequenos lampejos, assim, do sofrimento. Iniciou-se com essa vinda nossa aqui. A gente agora está em busca dessas plantas, tanto na natureza quanto em viveiros na cidade, e a partir de agora a gente passa a projetar mesmo esse jardim, escolher as plantas e a composição entre elas. Estava lendo os comentários de vocês aqui, a Fátima comentando a respeito de, infelizmente, tudo um caos e o povo pouco reage, imaginando que está falando sobre a questão lá dos caminhoneiros que abriu essa edição do Direto da Redação. Quem também fala, aliás, ela também comenta sobre a respeito do resgate do bebê com vida, que é um milagre, realmente, o resgate de uma criança depois de tanto tempo é surpreendente, né? Antes de falar um pouco aqui sobre... Tem duas informações importantes que foram divulgadas agora há pouco, então eu vou fazer o alerta para vocês. A manchete da edição impressa do jornal Correio do Povo de hoje era sobre o pedido da quebra do sigilo telefônico do presidente Temer. O ministro do STF, Fachin, negou a quebra do sigilo do Temer, mas autorizou a quebra do sigilo telefônico dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eles são investigados naquele caso da suposta propina de 10 milhões
combinado em um jantar no Palácio do Jaburu em 2014, segundo delação da Odebrecht. São informações divulgadas agora há pouco no site do Correio do Povo, tem mais detalhes sobre isso. Também tem outra matéria bastante interessante. A NASA divulgou o que talvez seja a primeira descoberta de material orgânico em Marte, o que pode indicar aí vidas passadas em outros tempos em Marte. É uma divulgação científica bastante importante. Também tem as informações no site do Correio. Mas hoje é quinta-feira, dia de estreias nos cinemas, e o Marco Santuário gravou um material pra gente sobre as estreias dessa semana. Ele que é crítico de cinema. Dá uma olhada no convite que ele faz pra gente. Oi, tá interessado em de estreias de cinema nesse final de semana? As minhas dicas estão lá no Correio do Povo Play. Vai lá no YouTube e você fica sabendo que tem de aventuras e ação até comédias com tom histórico. No YouTube, Correio do Povo Play. Vai lá, assiste e me fala. Tchau! Fica o convite, então, acessa lá youtube.com/Correio do Povo Play. Tem um vídeo com a análise do Marco Santuário sobre as estreias no cinema. Também dá para acessar o blog dele, o CineCP, onde tem os textos dele e do Chico Isidro sobre as estreias nos cinemas. Antes disso, antes de encerrar, eu vou fazer um convite para você. A gente falou sobre o frio, os casos ruins do frio, mas em Farroupilha este final de semana vai nevar. Vai nevar, mas não é bem assim, não vai nevar de verdade. Quem tem as informações é o repórter Celso Esgola. Vamos entender um pouquinho. Quais as condições ideais para que tenhamos neve? Frio, tempo nublado, temperaturas em torno aí do 0 grau. Pois nesta sexta-feira, aqui na região da Serra Gaúcha, mais precisamente no município de Farroupilha, a previsão é de ter frio, mas de tempo ensolarado. Mesmo assim, vai ter neve aqui na cidade. A partir das 18 horas, no calçadão da Rua Júlio de Castilhos, bem no centro da cidade, acontece o Festival Vivere. E é nesse espaço onde vai ter neve. O festival vai ter música, gastronomia, vinhos, espumantes, cervejas artesanais. E ali, segundo o secretário municipal de turismo, Francis Casali, 20 máquinas vão produzir neve artificial para garantir ainda mais a diversão de quem se fará presente a este evento. O Festival Vivere, que já está na sua terceira edição aqui no município de Farroupilha. Viu? Vai nevar em Farroupilha. O convite está feito. Quem fala também um pouco mais sobre este evento é o próprio secretário de turismo do município, o Francis Casali. Vamos entender um pouco mais o que a cidade está preparando neste festival, o Festival Vivare. O Vivere é um evento que está agora na sua terceira edição e tem como temática o frio e as boas experiências. A neve é um componente que dá todo o charme a esse evento, que contempla boa gastronomia, vinhos, espumantes e cervejas artesanais, tudo isso na Rua Júlio de Castilhos, no centro de Farroupilha. É um evento que faz com que as pessoas e as famílias confraternizem e desfrutem, aproveitem do que o frio tem de melhor. Então, nesta sexta-feira, dia 8 de junho, a partir das 18 horas em Farroupilha, estará acontecendo o terceiro Vivere, frio e boas experiências. Antes de encerrar, uma correção, não é Vivare, né? Enfim, fica o convite para subir a serra e aproveitar um dos lados bons do frio. Eu fico por aqui, volto amanhã, sexta-feira, com mais informação. Amanhã tem agenda do final de semana, tem um material especial sobre Mais Domingo. Nós estamos a poucos dias da Copa e vamos falar disso amanhã também. Agradeço sua participação, agradeço os comentários. Compartilhe esse vídeo, essa transmissão, para que as outras pessoas possam assistir ao longo do dia ainda e dormir bem informado. Eu fico por aqui, volto amanhã, no final da tarde. Até lá, tchau, tchau.